Por isso, irmãos, os escritos e as cartas do apóstolo Paulo, eles têm uma abordagem de um ponto de vista um pouco diferente. Porque o apóstolo Paulo ele levava a palavra de Deus para pessoas que não tinham noção do que era a Torá, do que não tinham noção do que é um único Deus, de que não tinham noção de Messias. Eram pessoas completamente sem nenhum conhecimento. No entanto, o judeu, ele tinha, assim, sabia o que era a Torá, tinha convicção do que era a fé em um único Deus, uma fé monoteísta, e todos eles esperavam pelo Messias. Então, a abordagem de Yeshua é diferente. Por isso aqui ele fala, né? Então, não fui eu enviado para senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não deixou de atender a mulher, né? Porque a fé daquela mulher realmente era muito grande, até para que fosse, creio eu, exemplo para que os que estavam ali junto com ele, né? Mas ele deixou muito bem claro que ele foi enviado e ele pregou para os judeus. Então, irmãos, se esse argumento é verdadeiro, de que o que foi falado no Antigo Testamento serve apenas para os judeus, então o que está no Novo Testamento também não nos serve. Porque as palavras de Yeshua e a vinda dele, segundo o próprio argumento dele, é para a casa de Israel. É para os judeus. Então, não tem fundamento isso, né, irmãos? Muito bem. Agora, semanalmente, né, nós estudamos uma porção da Torá. A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. E atualmente nós estudamos... deixa eu ver se eu marquei aqui, irmãos. Não marquei, mas eu vou lá rapidinho. Tá aqui marcado. Estamos estudando o livro de Números, né, de Midbar. E essa porção vai do capítulo 13 de Números até o capítulo 15. Até o final do capítulo 15, se eu não me engano. E no capítulo 15, nós temos aqui alguns textos, e agora eu vou abordar de um outro ponto de vista um pouco diferente, para aqueles que já estão entendendo que a Torá tem validade sobre a sua vida. No entanto, não estão ainda em conexão, creio eu, no meu entendimento, pelo que eu tenho compreendido das Escrituras, como verdadeiramente se deve aplicar esse conhecimento, essa sabedoria, né? Então, irmãos, vamos lá, aqui eu marquei Números capítulo 15, a partir do versículo 14. Se também morar convosco algum, marquem bem, estrangeiro, marca essa palavra, estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós, outros, como para os estrangeiros que moram entre vocês, por estatuto perpétuo para vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Aí as pessoas tiram isso aqui um pouco um pouco não, completamente do contexto, e aí começa a querer aplicar tudo exatamente como era nos tempos em que essas leis foram entregues pelo Eterno. E aí essas pessoas começam a causar um certo peso para aqueles nossos irmãos que ainda não têm tido a compreensão acerca destas coisas. E na verdade eles acabam trazendo um desserviço para que todos possam caminhar nesta mesma compreensão. Obrigando as pessoas a cumprirem todos os mandamentos. Toda vez que você obriga uma pessoa a fazer algo, o apóstolo Paulo deixa bem claro na carta aos Gálatas, capítulo 2,
Uma pessoa é obrigada a cumprir o mandamento, ela se torna escrava. E o princípio de liberdade que o apóstolo Paulo faz lá em Gálatas, irmãos, não é esse. O princípio de liberdade que ali é citado pelo apóstolo Paulo é exatamente você poder cumprir com os mandamentos para que você seja livre da maldição. Da maldição que está na Torá, que não é a Torá, mas que está na Torá, que nós lemos agora há pouco, no versículo, em Deuteronômio 30. A maldição está o quê? Em descumprir os mandamentos do Eterno. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu alugue aqui meu apartamento. Para alugar, isso vai ter um contrato entre eu e a pessoa que vai morar aqui, entre o inquilino. Nesse contrato, vai ter penalidades caso ele descumpra com alguma regra que foi incluída neste contrato. Então, vamos dar um exemplo. Caso ele deixe de pagar no vencimento o aluguel, eu posso colocar ali uma multa se ele pagar em atraso. Essa multa, em decorrência da desobediência àquilo que foi escrito no contrato, isto é uma maldição. Assim é a Torá. As pessoas que receberam a Torá, elas disseram: ouvimos e assim faremos. Ou seja, eles concordaram com as condições desse contrato que o Eterno estava dando para a humanidade. Especificamente ali era o povo de Israel, mas é um contrato que é dado para a humanidade. Assim também é. Por isso, irmãos, que as pessoas pegam lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que está falando sobre a maldição da lei, que estão sobre a maldição da lei, e não entendem e dizem que a lei é maldita. Em contrapartida, vem alguns irmãos que ainda não estão compreendendo exatamente o que engloba a restauração das raízes de nossa fé, a dar valor à Torá, à lei, e acabam trazendo peso para as pessoas que ainda têm dificuldade para ter a compreensão, obrigando elas a cumprirem os mandamentos. E isso é completamente errado, irmãos. E eles tiram, às vezes, essa ideia de textos como esse. Mas, irmãos, aqui, esse texto aqui de Números 15, onde o Eterno fala sobre o estrangeiro, aqui está falando especificamente a leis a respeito das ofertas, dos sacrifícios. Então, o estrangeiro que morava ali, junto da congregação de Israel, ele também tinha que estar purificado para poder cerimonialmente oferecer ali o sacrifício ao Eterno. Isso não diz a respeito de tudo, isso está falando especificamente a respeito disso daqui. As leis a respeito das ofertas. A gente não pode tirar um texto do contexto, ele serve como um pretexto para ensinar coisa errada. E aí as pessoas começam a criar doutrinas, um monte de coisa, que traz peso para as pessoas e mais afastam eles do que aproximam eles. Acabam se tornando inimigos. As pessoas veem essas coisas como coisas ruins, como os judaizantes. Por exemplo, não pode falar Jesus, porque Jesus é um nome... Que bobeira é essa, irmãos? Que bobeira é essa? Ou simplesmente falar para a pessoa, você não pode comer carne de porco, porque porco não é carne, que não sei o quê. Irmãos, não é assim. É claro que a gente vai ensinar acerca dessas coisas. O nome correto de Yeshua, o nome original de Jesus é Yeshua. Mas dizer Jesus, a transliteração dele do nome, nele, não tem nada de errado nisso. Sabe por quê, irmãos? Antes da gente ter a compreensão acerca dessas coisas, quantas e quantas bênçãos já foram derramadas na igreja? Quantos milagres não foram feitos em nome de Jesus? Tudo que a igreja tem feito até hoje
não foi fonte de bênção para as pessoas? Quantos casamentos não foram restaurados? Quantas pessoas deixaram seus vícios de drogas, vidas degradantes, deixaram de passaram a viver uma vida de transformação nítida e foram eles fonte de bênção, de testemunho para outras pessoas? Em nome de Jesus? Ele vem me falar agora que Jesus não pode falar, que é nome pagão? Bobeira, irmãos. Isso é ser extremista. O extremismo não está conosco, não. O extremismo é outra coisa aí. A gente sabe. Então, meu irmão, não pode colocar peso nas pessoas. Entendeu? Isso é errado, viu, irmãos? Eu não compartilho dessas coisas, não. Tá? Eu adoro a Torá, eu falo bem da Torá, dos mandamentos, dos preceitos de Elohim. Não concordo com doutrinas de Roma, como essa que eu citei da Trindade, tá? Mas eu não faço disso um motivo para me tornar inimigos de contenda, de confusão entre as pessoas. Não pode, irmão, senão cadê os frutos do Espírito? Se perdeu os frutos do Espírito, irmãos? Então a gente não pode confundir as coisas e sair de um extremo e ir para outro extremo. A própria palavra fala para a gente encontrar o quê? Equilíbrio. Devemos equilibrar as coisas. O conhecimento, a sabedoria, a prática, juntar tudo isso daí e equilibrar, irmãos. Olha, eu vou até ler aqui. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs, incenso para mim é abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Então, irmãos, aqui volto a falar da kavanah, a intenção correta do coração de cada um de nós. Por isso que nós devemos ensinar as coisas com sabedoria, com mansidão, em amor, acima de tudo. Porque senão as pessoas, ou elas vão se afastar da gente, e isso vai ser motivo de contendas entre nós, e não é isso que Deus quer. Creio que todos concordem comigo. Ou então, vai obrigar as pessoas sem conhecimento de fazerem coisas sem ter compreensão, sem ter entendimento. Só um minuto, irmão. Já chegou, menina? Cheguei. Você tava gravando um vídeo? Tô. Ah, te atrapalhei. Não tem problema. Por quê? Então vamos continuar. A filhinha chegou aqui, irmãos. Eu vou continuar. E então, irmãos, entendeu? Tem que deixar as pessoas aderirem às coisas com entendimento, com clareza. Porque quando for dessa forma, irmãos, isso vai ser natural, vai ser uma coisa que vem do coração deles. Isso será feito por amor. E é assim que o Eterno quer que nós nos relacionemos com Ele, com a intenção correta do nosso coração, em amor. Não obrigado, embaixo de pressão. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele explica lá em Romanos 14, a gente, caminhar, acolher aqueles que são fracos na fé. Porque um acha que pode comer de tudo, o outro acha que tem um dia especial.
E o outro acha que todos os dias são iguais. Temos que ir em amor e admoestando, ensinando, exortando, não criando contendas, brigas, intrigas. Percebem, irmãos, a diferença? Agora, eu vou só ilustrar mais um outro assunto a respeito disso, porque para muitos pode causar confusão. Mas ali, irmãos, olha só, tem tantos mandamentos. Como é que eu vou cumprir com os mandamentos, né? Tem coisas que é muito retrógrada, não dá, não é assim que nós devemos ler e interpretar a Torá, tá, irmãos? Existem coisas que realmente, né, bastante específicas para aquela situação. Então, como eu posso dizer? As leis e os princípios, a Torá ela tem princípios contidos nas leis, nos mandamentos, que eles são atemporais, eles são eternos. Eles dependem do espaço físico e também do próprio tempo em que nós vivemos. Então eu vou ter que exemplificar, porque senão é difícil de compreender isso, né? Vamos exemplificar. Vamos pegar aqui um mandamento do adultério. Se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Hoje existem pessoas que adulteram? Existem pessoas que adulteram. E aí? Vamos pegar e vamos apedrejar, então, já que é para cumprir a lei? É lógico que não. O que nós temos que ter em mente, em princípio, é o seguinte. Naquela época, mais de 3.500 anos atrás, aproximadamente, nunca uma geração como aquela viu tantos milagres e maravilhas de Deus sendo feita no meio deles. Eles viram o mar se abrir, as 10 pragas do Egito, que também pode ser visto como maravilhas, porque ao mesmo tempo que atingiam os egípcios, não atingiam eles, né, as coisas caindo do céu, tudo mais. Quando eles caminhavam no deserto, eles se alimentavam do maná que caía do céu. A rocha jorrava água, a nuvem caminhava durante o dia e o fogo durante a noite para iluminá-los. Irmãos, nunca uma geração viu tantos milagres. E mesmo assim, em pouco tempo, aquele povo ele caía em desobediência, ele se corrompia. Exemplo, bezerro de ouro. Exemplo que foi estudado nessa última porção, o relato dos espias que foram lá conhecer Canaã, que duvidaram do poder de Deus para colocá-los e fazer eles habitarem lá na terra prometida, a ponto de dizerem coisas absurdas. É melhor a gente voltar para o Egito, voltar a ser escravo. Então, como a própria Torá relata, era um povo de dura serviço. Se o Eterno, naquele tempo, para ensinar os seus princípios, para ensinar a tua lei, não tivesse o rigor que precisou ter, eles certamente não dariam valor para essas coisas. Creio eu, se essa lei não fosse dada para aquele povo, naquele período, eles continuariam adulterando sem nenhum temor no coração, sem nenhum remorso. Então precisou ter o rigor lá. Mas então, irmãos, e hoje como é que isso aplica? O princípio dessa lei continua absolutamente válido, irmão. Se uma pessoa hoje tem uma vida em adultério, se ela não para com a prática deste pecado, ela está condenada à morte, irmãos. Uma morte espiritual. Maldições virão sobre ela. E se até o fim da vida dela não se arrepender e continuar praticando essas coisas, literalmente haverá uma morte. Você acha que uma pessoa que vive em adultério vai fazer parte do reino de Deus? Não vai. Então, continua causando a morte a lei? Continua causando a morte a lei. Continua, o princípio dela continua válido para nós. Por isso que o mandamento é válido para a gente. Não é para adulterar. Senão você vai morrer. Quer um outro? Eu separei 2 aqui, né? Tem uma lei que fala da purificação da mulher no período menstrual.
que ela durante 7 dias, o período da menstruação, não deveria deitar-se com o homem, né, na mesma cama lá dele. Deveria ficar esse período longe. Vamos fazer então novamente o trabalho exegético, né, e imaginar como que era a situação lá atrás. O povo ali vivia no deserto. O deserto tem água corrente, irmão? Não. Naquela época existia absorvente? Não. Não existia. Você imagina uma mulher caminhando no deserto com um fluxo menstrual naqueles tempos. Então, o primeiro princípio é da higiene, né? Agora, o segundo princípio é realmente a respeito da pureza. Você imagina uma mulher que tivesse ali um fluxo menstrual, fosse sovar uns pães lá, tal, ela não poderia contaminar aquilo, aquele sangue não poderia conter realmente uma impureza e trazer uma doença, uma epidemia para todo o acampamento. Como é que ia fazer? Então esse é o primeiro princípio. Assim como continua válido hoje que nós não devemos ter relações sexuais com nossas mulheres no período menstrual. Mas o princípio que para mim é o mais fantástico desta lei, deste mandamento, é o seguinte: não deve, o sangue representa a impureza, né? Ali o sangue menstrual, né? Então, não deve haver impureza entre o matrimônio, entre o homem e a mulher. No casamento, não deve haver impureza. A nossa relação conjugal deve ser pura, não deve ter impurezas. É fantástico isso, irmãos? Claro que é. Tem vários outros exemplos para a gente dizer, né? Agora, uma outra curiosidade também. Muitos falam assim, então Yeshua, como judeu, né, que ele era, ele cumpriu todos os 613 mandamentos e eu tenho que cumprir todos os 613 mandamentos? Não. Não, por quê? Por uma razão. Primeiro que eu falei que a lei está atrelada ao espaço físico, então tem muita coisa que dependia da existência do templo lá em Jerusalém para que fosse feito. Como não tem mais templo, então essas leis acabam não sendo aplicáveis, né? Quer um exemplo, irmãos? Mas continua válido o princípio? O dízimo. O dízimo ele era destinado exclusivamente aos sacerdotes, aos descendentes de Levi, né? Mas não existe mais templo. E a gente dizima na igreja por quê? Porque o princípio desta lei, deste mandamento, continua válido, né? O princípio, um dos princípios que está atrelado à oferta do dízimo é o cuidado dos órfãos, da viúva. Então as igrejas precisam ter obras sociais, porém dentre os irmãos ali, aqueles que estão necessitados, né? Então esse princípio ele continua válido. E esse é um assunto complexo também, porque isso causa bastante confusão, né? A questão do dízimo, por conta de pessoas que usam de má fé, né, mandamentos como esse para extorquir as pessoas, né? É bem complicado. Agora, irmãos, voltando à questão que Yeshua guardou os 613 mandamentos? Não guardou. E por que não guardou? Porque, irmãos, existem mandamentos, por exemplo, que eram específicos para os sacerdotes descendentes de Levi, né? Aqueles que prestavam o serviço no templo, os descendentes de Levi. Yeshua era descendente de Levi? Não era. Ele era da tribo de Judá. Então ele não guardou esses mandamentos porque não cabia para ele. E Yeshua foi pai? Então tem mandamento específico para quem é pai. Ele não foi pai, não guardou esse mandamento. Essa aí da purificação das mulheres. Yeshua é homem. Então ele não guardou este mandamento. Mas tudo aquilo que era aplicável a ele, isso sim ele guardou. E da mesma forma é assim para nós. Tudo aquilo que é aplicável, que está na Torá, que é aplicável a nós, a nossa vida, nós temos que guardar.
Agora não significa, irmãos, que você não guardando algum tipo de mandamento, isso você vai estar condenado, que você não vai ter a salvação por conta disso. Mas creio eu que a clareza e o entendimento a respeito dessas coisas vai trazer um tempo profético se cumprindo, talvez em nossa geração ou nas que estão por vir, em que haverá realmente uma separação do povo de Deus com aqueles que não são de Deus. Para finalizar, então, irmãos, dentro desse contexto, eu vou lá para o livro de Apocalipse. Certo? Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência. Quem são os descendentes? Ele vai falar agora. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E se opõem em pé, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, com quem que o dragão foi pelejar? Com os que guardam os mandamentos de Deus. Eu não disse os novos mandamentos de Deus ou outros mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. É o que está em Êxodo 20. É o que está na Torá. Esses são os mandamentos de Deus. E os que têm testemunho de Jesus. Professam sua fé em Yeshua. Continua em Apocalipse ainda, irmãos. São coisas que devem confrontar a gente, entendeu? Porque a Escritura está dizendo. Então vamos lá. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pois é. Se o que está no Antigo Testamento, então, não é aplicável a mim, não tenho nada a ver com isso, por que eu estou vendo essas coisas em Apocalipse, onde é a revelação de coisas que estão por vir? No mínimo curioso, no mínimo questionável. Sei que tem teólogos por aí que desenvolvem um monte de teoria, de teologia, para contradizer essas coisas. Eu prefiro ficar com o que está na Escritura. Com o que está na Escritura. Repito, ela tem total autoridade sobre a minha vida. Eu espero cada vez mais na minha vida entender, compreender e colocar em prática essas coisas. Nem nesse sábado passado, no Shabat, eu li em Deuteronômio que é um mandamento lá a gente ensinar aquilo que nós estamos aprendendo para os nossos filhos. Eu coloquei minha filha aqui na mesa e eu passei a falar, ensiná-la a respeito de algumas coisas sobre esse último estudo da Torá, a última paraxá que a gente leu em Números 13 até o capítulo 15, 16. Então, você deve, então, ensinar os seus filhos a Torá, a palavra de Deus. É mandamento. Entendeu, irmãos? Bom, espero ter contribuído. Eu falei bastante, falei demais. Mas eu senti no coração de falar e poder compartilhar essas coisas, esse entendimento com vocês. Não quero pregar nenhuma heresia, não é isso que eu estou fazendo. Estou explorando as Escrituras sem um preconceito a respeito das coisas. Só explorando a Escritura do jeito que ela é, da forma original. Tá? Obrigado então, irmãos. Que o Eterno abençoe vocês grandemente em nome de Yeshua. Tá? Amém.